Você já imaginou você, um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, alguém que sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova, é a convicção daquilo que não se vê, e você continua não vendo? É para mexer mesmo com as emoções do crente. E é sobre isso que Deus quer nos falar essa manhã. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: acalme as suas emoções. Acalme as suas emoções. Porque tem hora que o estado de nervo quer chegar, né, Fabrício? Né, minha locutora? Tem horas que o diabo quer nos tirar do nosso normal. E o nosso normal, eu quero que você entenda, o meu e o seu normal, como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, o nosso normal é andar na fé. Se nós saímos dessa forma de andar, nós saímos do nosso normal, porque o normal para um servo de Deus, para alguém que já foi alcançado, lavado e remido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é andar na fé. Mas tem hora que é preciso acalmar as nossas emoções. E emoção é algo interessante, porque até que você exteriorize as suas emoções, através de um grito, através de uma ação, através de uma atitude brusca, fora da sua normalidade emocional, ninguém sabe o que você está sentindo. Ninguém sabe que você está chateado, se você não exteriorizar a sua chateação. Ninguém sabe que você está feliz, se você não exteriorizar a sua felicidade. Ninguém sabe que você está triste, se você não exteriorizar a sua tristeza. Então, emoção é algo que só nós mesmos e Deus sabem. A não ser, repito, quando você exterioriza. Aí alguém diz: puxa vida, encontrei com Monaíla estava tão triste. Puxa vida, encontrei a irmã França estava tão alegre. Meu Deus, eu encontrei Júnior, achei Júnior cabisbaixo. Encontrei Branquinha está eufórica. Tudo isso são emoções que a pessoa só vai observar em você se você exteriorizar. Mas tem dois seres. Um porque é onisciente e um porque recebe a informação, que conhece as nossas emoções. O primeiro porque é onisciente, Deus. E o segundo porque recebe as nossas informações, o diabo. Você já imaginou você estar na sua casa sozinho e você recebe uma notícia que você se chateou e você quebra o seu celular? O diabo recebeu a informação que aquela chateação fez você quebrar o seu celular. E ele pode entrar naquela área. No livro de Êxodo, capítulo 14, olha, se você não está, eu não estou recebendo nada da Rede Record de televisão, mas se você não está assistindo Gênesis, eu te aconselho a assistir. É uma bênção. Olha só, Êxodo 14. Quem é que está marcando meu tempo? Oh, meu Deus, pensei que não tinha tempo hoje. Nem na volta, Luísa, não pode dispensar esse tempo. Glória a Deus pelo tempo, porque tudo tem seu tempo. A mensagem tem que ter um tempo também. Olha, Êxodo 14, 13. Deus me deu essa mensagem ontem à noite. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Vamos ler novamente a parte A do versículo 13 de Gênesis 14.
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Senhor Deus amado, Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque nos encontramos no lugar certo, na hora certa, hoje, nesse momento na tua casa. Te agradecemos principalmente pela tua salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Foi o que o teu Filho Jesus Cristo ensinou aos discípulos, que antes de tudo nós deveríamos nos alegrar pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. E nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Então, talvez, nessa introdução que eu fiz à mensagem, muitos de nós já nos identificamos. Você começou a receber, através da vida de Jardel, a ministração. Você ouviu, você presenciou um levita chorando na presença do Senhor, ministrando, dizendo que pensou em desistir. E quantas vezes talvez você tenha pensado em desistir da sua carreira? Talvez você não tenha a oportunidade e não tenha sido levantado por Deus, como Jardel foi, para ministrar com o microfone, para pregar, para louvar, para tocar o instrumento. Mas você não pode dizer não ao seu chamado de ser um multiplicador do evangelho do reino de Deus. Porque todos nós, os servos de Deus, devemos entender que fomos chamados e enviados ao Ide e fazei novos discípulos de todas as nações. E quando você desiste da sua vida com Deus, quando você desiste da sua fé, você está negando esse Ide. Porque mesmo alguém que você nunca abriu a boca para evangelizar, vai observar o abandono da carreira, vai observar o abandono da fé, e vai ser conduzido a não aceitar a esse Jesus Cristo maravilhoso, único e suficiente Salvador. Quando Moisés, ele diante do Mar Vermelho, diante da angústia sentida, não apenas por ele, líder, mas por todo aquele povo israelita, por ver Faraó se aproximar, Moisés começa, talvez, a observar a euforia, o desespero, a angústia, a falta de paz que o povo estava sentindo. As emoções daquele povo começou a sair do seu normal. A fé daquele povo começou a sair do seu normal. Isso aconteceu com os israelitas e pode acontecer comigo, pode acontecer com você diante de uma situação de aperto. E eu quero que você raciocine comigo que quando eu falo situação de aperto, geralmente vem à nossa mente aperto financeiro. Mas o ser humano não passa apenas aperto financeiro. Vocês que tiveram Covid, passaram por aperto na área da saúde. Alguns não dormiam direito pensando na enfermidade. Então Moisés, tocado por Deus, trata primeiro a emoção do povo. E é por isso que ele diz: não temais. Quantas vezes e quantas palavras nós já ouvimos dentro desse mesmo templo sobre não temais? Não é aquele contexto daquelas mensagens. O não temais aqui está ligado ao medo. Ao medo. Não tenha medo. Controle o seu medo. É a minha primeira mensagem depois das férias. Para a nossa igreja amada, abençoada, Igreja Realidade em Cristo de Carnaúba dos Dantas, e para você que está na sua casa me assistindo, não tenha medo, controle o seu medo. Você já imaginou se aquele povo não controlasse o medo?
Primeira coisa que acontece quando você não controla o medo é você não ouvir ninguém. Você não ouve ninguém quando você é tomado pelo medo. Pessoal, eu já vi situações extremas em que alguém fora de controle precisou tomar uma pancada para voltar a si. Controle o seu medo. Em uma situação extrema, dentro de um grupo, se um for tomado por medo, ele pode levar todos os outros a serem tomados pelo medo. E eu sei bem o que é isso, porque eu fui soldado de infantaria. Eu fiz policiamento ostensivo dentro de mata fechada, à noite, chovendo, procurando invasor. E o sargento ali tinha que controlar o medo da tropa. Se um começasse a ser dominado pelo medo, podia passar o medo para todos. Moisés disse para o povo: não tenham medo, controlem o seu medo. Olha o que aqui nos fala o Salmo 34. Controle o seu medo. Cuide das suas emoções. Salmo 34, versículo 4, diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista Davi também sentia medo. Sentir medo não tem nada a ver com falta de fé, irmãos. Nós não alcançamos ainda a perfeição. Um dia iremos alcançá-la no céu. Um pastor, ele pode sentir medo. Um diácono, ele pode sentir medo. Um obreiro, um líder de louvor, um ministro de louvor, um irmão em Cristo, por mais tempo que ele tenha de evangelho, ele pode sentir medo. Porque o medo faz parte das emoções humanas. Eu ontem ri. Jean, ele foi falar alguma coisa para a pastora Merijane. Aí ele disse: maninha, eu sou um serzinho humaninho. Ele sabe que é criança, que é pequeno, né? Eu sou um serzinho humaninho. O ser humano, em suas emoções, ele também pode sentir medo. Mas há diferença entre quem é dominado pelo medo e quem aprende a controlar o medo. A fé vem para você aprender a controlar o seu medo. Nesse tempo de pandemia, tem gente que ainda está trancado em casa, quase sem sair do quarto, porque foi tomado por medo. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos, em outra palavra, de todos os meus medos. Então, controlar o medo é buscar o Senhor. Tem que se buscar o Senhor. No Salmo 55, meu irmão, olha ainda aí o que vai falar. Salmo 55, no versículo 4 e 5, diz a palavra de Deus: o meu coração está angustiado dentro em mim. Quem aqui nunca sentiu angústia? Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Até Jesus Cristo sentiu angústia. Aí você, porque quer apresentar-se como um big de um crente, como uma big de uma serva de Deus, vai dizer que nunca se angustiou? Eu já me angustiei. Eu não tenho vergonha de falar isso. As angústias vêm, os medos vêm para nos lembrar que somos humanos. Serizinhos humaninhos. Salmo 55, 4 e 5 é isso que diz.
O meu coração está angustiado dentro em mim. Os terrores da morte me sobrevêm. Olha só. E ele diz: temor. Quer dizer, medo. Esse temor aqui, pessoal, não está ligado ao temor a Deus. Esse temor está ligado ao sentimento medo. Davi também sentiu, repito, medo. Temor e tremor me apertaram. Davi, ele sentiu tanto medo que ele se sentiu apertado, angustiado. O horror me cobriu. Pessoal, quando Moisés, diante de um mar e apertado pelo exército inimigo, diz: não temais, Moisés precisava controlar a emoção daquele povo. Eu vim aqui essa manhã para ajudar você a controlar a sua emoção. Controle o seu medo. E em Romanos 8,15, ainda sobre o controle do medo. Romanos 8,15, versículo tão conhecido da igreja. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em medo, ou em temor. Romanos 8,15. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, ou medo. Mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O que tem a ver o espírito de escravidão que gera medo com o espírito de adoção, a qual podemos dizer Abba, Pai? É porque a criança, quando está longe do pai, facilmente ela sente medo. E o nosso Pai Celeste, que nos trata como filhos amados, nos diz, através de Romanos 8,15, na pessoa de Paulo: não recebestes espírito de escravidão, para estarem de novo escravos do medo. Mas vocês agora receberam o espírito de adoção. Quer dizer, eu sou o vosso pai agora. E vocês podem clamar por mim, meu paizinho. Aprendamos a dominar o nosso medo. O medo do dia de amanhã, o medo das condições vindouras. Aprendamos a dominar o nosso medo. Lembre-se que esse processo de dominar o medo estava dentro de um processo de livramento lá na frente. Pessoal, é impressionante como pessoas que não dominaram o seu medo do dia de amanhã, do seu futuro, acabaram se descontrolando e abandonando a fé, abandonando o que Jardel pensou em abandonar. E lá na frente não usufruíram do livramento que Deus iria dar. Mas voltando lá para o trecho de Êxodo, quando Moisés disse ao povo: não tenham medo, controlem o seu medo, não temais, estai quietos. Estar quieto, meu irmão, é estar comedido no agir. Olha só como as duas coisas elas são ligadas. Quantas pessoas, porque são tomadas pelo medo, perdem a razão e começam a agir de forma que não deveriam agir naquele momento. Naquele momento deveriam permanecer, Thales, quietos. Então Moisés diz: não sejam tomados pelo medo, não tomem nenhuma atitude precipitada. Moisés diz: estai quietos. Estai quietos é estar comedido no agir. Comedido, meu irmão, nas ações, só é comedido nas ações quem pensa
antes de agir. Já imaginou para o povo chegar no grande livramento, que era o Mar Vermelho se abrir? O povo Monaíla precisava primeiro controlar o seu medo. Você já imaginou você estar em Ponta Negra e o mar se abrir assim, ó, e formar 2 paredões, e alguém te dizer: Jardel, passa daqui até lá no final, ó. Se Jardel passasse tomado de medo, como é que ele ia entrar naqueles 2 paredões de mar? E às vezes a gente não passa a terra seca, como se diz. Às vezes a gente não vê o mar se abrir, porque o medo não deixa. Porque as ações que não deveriam ter acontecido, não deixam. O medo gera a gente agir de toda e qualquer forma. E lá na frente Deus não pode dar o livramento. Estar quieto, meu irmão. Ficar quieto está ligado ao controle da ansiedade. Deus não quer um monte de crentes, servos dele, ansiosos, tomando atitude ao seu bel prazer. Você já imaginou que você veio aqui essa manhã e talvez amanhã você tenha que tomar atitudes e Deus está suprindo a sua necessidade para você controlar o seu medo e a sua ansiedade? Controle dos impulsos. Era isso que Moisés estava dizendo ao povo. Controlem seus impulsos. Fiquem quietos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, já nos diz: tudo tem o seu tempo determinado. Quando nós somos tomados pelo medo ou qualquer outro sentimento que gera descontrole, a ansiedade se eleva e nós saímos por aí agindo como bem pensarmos que devemos agir. Você não para dar ouvido a alguém que tem mais experiência. Você não para dar ouvido a um irmão que tem mais tempo de igreja. Você não para dar ouvido nem ao pastor que prega. Você sai agindo. Não controla o impulso. Eclesiastes 3:1. É isso que diz a palavra de Deus. Abra aí. Alguns já abriram. Eu vou só abrir, mas nós conhecemos esse versículo de cor, como diz o Matuto, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então é preciso muitas vezes, para que a coisa dê certo, para que saia como esperado, como o planejado, é preciso, sabe que ação? Ficar quieto. Esperar. Isaías capítulo 30. O profeta Isaías, usado por Deus, vai falar a respeito também desse controle dos impulsos. Isaías 30, versículo 15. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em, o que, igreja? Mais alto, o que, igreja? Repouso. É o contrário de inquietude. Estar quieto é repousar. Em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. O povo de Israel precisou controlar suas emoções. Quando o Mar Vermelho fosse aberto, ninguém podia ser tomado pelo medo. Quando o Mar Vermelho fosse aberto, ninguém podia com medo correr para perto dos egípcios, correr para trás.
Isaías, Deus usa o profeta para dizer: nós já nos convertemos. É isso que já aconteceu, em vos converterdes e em repousardes, quer dizer, estarem quietos. Nisso consiste a nossa salvação. Então, por que deixar o medo tomar conta e sair por aí agindo de qualquer forma? Diga para quem está do seu lado: fique quieto. Diga de novo: fique quieto. Porque o livramento do Senhor, repita isso para ele, porque o livramento do Senhor não consiste nas suas e nas minhas ações, mas nas ações dele próprio, Deus, o Senhor. No sossego, porque não para por aí, em repousardes. No sossego e na confiança está a vossa força. Olhe para quem está do seu lado e diga: ande sossegado, sossegada. Porque, igreja, muitas vezes, para as minhas baterias serem preenchidas de novo, eu precisei só de sossego. Só sossego. Ficar quieto, marinando, igual você está aí. Braço cruzado. Não fazer nada e esperar o livramento do Senhor. Alguém está entendendo essa mensagem? Glorifique a Deus aí no seu lugar. É assim, irmão, não tem mistério. Não tem para que complicar algo que Deus já simplificou. Volte lá para Êxodo 14. Não tem mais, quer dizer, controle o seu medo. Estai quietos, quer dizer, haja de forma comedida. Não tem para que sair metendo os pés pelas mãos. E sabe o que foi que Deus prometeu através de Moisés? E vede o livramento do Senhor. Vede o livramento. Agora é outro tipo de sentimento. Confiança. Vede. Eles não estavam vendo. Eles precisavam ver algo que iria acontecer. Sabe o que Moisés precisou fazer aquele povo? Entender que eles precisavam exercitar a confiança deles. Olha, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Moisés foi o maior líder que o povo de Israel teve no Êxodo. Homem muito manso, a Bíblia diz. Apesar de se estressar na ocasião lá das tábuas, né? O cara sobe, passa 40 dias jejuando na presença do Senhor. Quando desce com as tábuas, o povo está fazendo festa para um bezerro. Moisés perde ali um pouco da sua paciência, quebra as pedras no chão, detona com o bezerro, transforma em cinza dentro do fogo. Mas Moisés era um homem muito manso. Quando Moisés diz: vede o grande livramento do Senhor, Moisés estava levando o povo a exercitar a sua confiança em Deus. Confiança é outro sentimento. Por isso que o tema dessa mensagem é: acalme as suas emoções, controle o seu medo, controle a sua ansiedade e continue confiando. Você já imaginou que muitas vezes eu vou começar a falar e você vai começar a pensar nessas pessoas? Você já imaginou que muitas vezes em situações de suas vidas alguns se aproximam de você para exercitar a sua desconfiança, para exercitar a sua incredulidade, para exercitar o seu medo? Monaíla, tem certeza que isso vai dar certo? Monaíla cheia de confiança, né? Para fazer, para conseguir. Mulher, tenha cuidado.
Mulher, se eu fosse você, eu não fazia, eu ficava na dúvida, exercitando a desconfiança. Moisés disse: vede o grande livramento do Senhor. Igreja, vamos exercitar a nossa confiança em Deus. Vamos exercitar a nossa fé. Vamos exercitar a certeza que nós servimos a um Deus todo-poderoso, e não o contrário. Controle da incredulidade. Foi isso que Moisés foi usado por Deus, para controlar a incredulidade do povo. Na frente o mar, atrás Faraó e seu exército. Controle o seu medo, gente. Não faça nada, fique quieto, não se desespere, controle sua ansiedade. E veja o livramento do Senhor, controle a sua incredulidade. Exercite a sua confiança. Provérbios capítulo 3. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te firmes, ou não te estribes em teu próprio conhecimento ou entendimento. Confia no Senhor, exercita a tua confiança, exercita a tua fé, exercita a tua crença, o teu crer. Confia no Senhor de todo o teu coração. O nosso coração tem que ser preenchido por esse exercício de confiar em Deus. E não, diz a palavra de Deus, e não, igreja do Senhor, não, irmãos, não te firmes no teu próprio entendimento. Porque fé, meu irmão, fé não está ligado àquilo que nós já vimos acontecer. Fé está ligada ao que ainda não aconteceu. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que mais bem-aventurados são os que não viram Ele fazer nada daquilo que Ele fez, mas acreditaram, mas creram. Hebreus capítulo 13. Controle da incredulidade. Hebreus capítulo 13, no versículo 6, diz a palavra de Deus: assim com confiança ousemos dizer. Tem que ter ousadia para dizer, viu, meu irmão? Assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, quer dizer, não sentirei medo, controlarei meu medo. O que poderá fazer o homem contra mim? Lembre-se, quando Moisés diz não temais, ele não está dizendo não tema a Deus, ele está dizendo controle o seu medo. Quando Moisés está dizendo fique quieto, ele não está dizendo para você virar um inerte na fé. Pelo contrário, ali viria um exercício de fé para que o povo não fosse tomado pela ansiedade do que ia acontecer. Ficar quieto não é se tornar um inerte na fé. Ficar quieto é saber que há um tempo determinado por Deus para que as coisas aconteçam. Vou repetir, 21 anos eu esperando uma causa ser resolvida na minha vida. Vai acontecer, pastor? Não sei. Mas eu não deixo a ansiedade cobrir a minha mente e o meu coração. Estai quietos, Moisés disse. E depois disse, vede o livramento que vai acontecer. Então, meu irmão, eu e você devemos com confiança dizer: o Senhor é o nosso auxílio. Por isso, para que sentir medo? E para terminar, Filipenses capítulo 4. Aqui é uma promessa de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4.
E eu vou convidar os diáconos e diaconisas que estão presentes. Eu vou convidar o Ministério de Louvor. Filipenses 4. Agora olhe para mim. Deus me manda aqui essa manhã para dizer para você: acalme as suas emoções. Fundamentado em Êxodo 14:13. Não deixe o medo tomar a sua mente e o seu coração. Não tem mais. Estejais quietos, fiquem tranquilos e vejam o livramento do Senhor. Continue exercitando a sua fé. Não deixe o diabo fazer com que você exercite sua incredulidade. E Filipenses 4, versículo 19. Repita comigo em voz alta. Fazendo uso desse versículo para a sua vida, nesse término de pregação. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Você viu que eu troquei o vossas por nossas. Tome posse de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus.